seja bem-vindo. Projeto Mão de Obra Prisional, recuperação de pontos de luz em via pública, bairro da gente, mutirão de limpeza, projeto de mobilidade urbana, requalificação e asfaltamento das principais ruas de Pelotas, cursos profissionalizantes, o Capacitar, Rede Bem Cuidar, uniforme escolar, Mãe Pelotense. No apagar de 2015, nada de fogos na virada do ano na Praia do Laranjal e nem verba para o Carnaval, pois, segundo a Prefeitura, essa verba vai agora para a saúde. No último ano de mandato, quem está entre nós é o prefeito Eduardo Leite. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada por estares aqui com a gente e nesse espaço que a gente acredita ser bem de informação, bem de serviço, já que é um programa que tem 1 hora, então a pessoa consegue dizer o que está fazendo, né? É verdade. Obrigado, Fernanda. Quero cumprimentar quem nos acompanha aqui também pela TV Cidade. Importante para nós um espaço local com um tempo, né, privilegiado que nos permite falar sobre tantas coisas que acontecem na nossa cidade, sobre a conjuntura estadual, conjuntura nacional. Afinal, todos nós estamos submetidos a essas condições aí de tempos difíceis que se enfrentam. E mais do que nunca é tempo de os governantes, os representantes da população poderem interagir com a comunidade e é impossível a gente conseguir chegar individualmente em cada um dos cidadãos. A gente tenta muito, a gente se esforça, como falasse aí, o bairro da gente é uma das oportunidades que a gente usa do governo para chegar junto à população, ouvir as demandas, as críticas, as sugestões, mas é impossível, o prefeito nunca vai conseguir chegar em cada um dos cidadãos individualmente e por isso esse teu programa nos dá essa oportunidade de chegar através da televisão, na casa de cada um dos cidadãos que acompanha esse programa e que vai nos possibilitar levar informações, explicar, mostrar o que está sendo feito e também explicar o que não pode ser feito, por que razão que acaba não acontecendo. E até, Eduardo, a gente falava antes de começar o programa, nós também estamos pela internet. Então, não precisa estar aqui em Pelotas, nem ser assinante da Blue, né? E tem pelotenses por o mundo inteiro e pessoas que gostam muito da cidade que também podem nos assistir pelo nosso site, né, que é o www.tvcidadepelotas.com.br e a gente já saúda, né, esses internautas, né? É verdade, muito bem, saudando então os internautas que nos acompanham aí, a gente está saudando toda essa comunidade pelotense e também quem de fora está nos assistindo. E aí então eu dei mais ou menos uma geral de projetos que a gente fala, mas que estão na prática, né? Em relação a esse projeto Mão de Obra Prisional, que foi o primeiro que eu coloquei, porque, ao meu ver, é muito importante. Perfeito. E é uma situação que as pessoas cobram muito, não só aqui, todo o país, né? Que acaba que as pessoas são presas, a gente paga eles ali para ficarem ali dentro. Tem um custo, né, toda essa operação. Tem um custo e também muitas vezes eles não se socializam porque ficam ali dentro, não fazendo nada, pensando em outras coisas, em besteiras, eles saem muitas vezes pior. Como é que foi essa ideia desse projeto? Então, na verdade, acho que já captaste aí, né, a importância que tem esse projeto, essa parceria entre o governo municipal e a SUSEP, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, ligados à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e que tem essa intenção dupla, né, de nós viabilizarmos com maior agilidade contratações para atender serviços que são importantes para a cidade, especialmente naqueles de requalificação de prédios públicos, muito focado no primeiro momento nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde do município, e agora nós acabamos de assinar o aditivo para aumentar o número de apenados do regime semiaberto que vão prestar serviço também para limpeza da cidade, para a gente fazer o que a gente chama de envaletamento, ou seja, limpeza de valetas para aprofundar, limpar e dar condição de melhorar esse escoamento das águas das chuvas nos bairros da cidade. E Pelotas tem muitos quilômetros de valetas aí a céu aberto que precisam estar sendo constantemente limpas para que tenha a condição desse escoamento. E nós precisamos então de mão de obra, né? E procurando identificar onde que a gente conseguiria estabelecer com agilidade a contratação dessa mão de obra, nós
pensamos, né, recebemos essa sugestão de que buscássemos junto à SUSEP a condição de contratar mão de obra prisional. E imediatamente identificamos que seria interessante porque, além de nós conseguirmos viabilizar a mão de obra, a gente consegue abrir oportunidades para essas pessoas que em algum momento cometeram algum crime, mas que é importante que todos nós temos a compreensão de que no nosso sistema penal brasileiro não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, né? E não estou nem entrando aqui no mérito de deva existir ou não, a questão é que não existe e essas pessoas inevitavelmente voltarão ao convívio social. Então, quando a gente tem uma punição a alguém que cometeu um crime prendendo essa pessoa, a gente tem que ter temos que ter clareza de que elas vão voltar, né, à sociedade, ao convívio social e precisam, portanto, ter condição de reinserção para que não voltem a praticar crimes. E não voltarão a praticar crimes na medida em que encontrem oportunidades também de trabalho, de renda, e a gente sabe que existe muito preconceito com pessoas, né, com apenados. Então a gente tem essa satisfação de poder dar uma oportunidade a essas pessoas e oportunizando a eles o trabalho e a renda, os resultados têm sido muito positivos porque a gente vê que agarram com muita vontade, exatamente, com unhas e dentes, porque imagina, sabem e já foram estigmatizados, sabem que é difícil, que há preconceito, então quando se abre a oportunidade para eles, se dedicam muito e o resultado tem sido muito positivo nas reformas que a gente já fez em postos de saúde na zona rural. Agora nós vamos inaugurar o posto de saúde do Balneário dos Prazeres, lá do Barro Duro, completamente reformado também, com a mão de obra prisional. Enfim, tem sido um trabalho bem interessante, bem bacana. E aí eu vou aproveitar, porque muitas pessoas falam que quando chove aqui em Pelotas, inunda. Como tu falasses até nessa de valetas, certo. Eu acredito ser importante, que até a gente já falou em outro programa sobre isso, do porquê que acontece esse tipo de coisa aqui em Pelotas. Certo. Porque as pessoas acham que, tipo, choveu é culpa do prefeito. Até a chuva é culpa do prefeito, né? E tem chovido muito, então, né? E aí, então, entope é culpa da prefeitura. E as pessoas não têm noção também de que muitas causas é também a falta de noção das pessoas de jogarem lixo em qualquer lugar. Claro. A falta de comprometimento. A gente e tem esse monte realmente de valeta que tem. Claro. Então, claro, falar sobre a drenagem do ponto de vista geral da cidade é bastante complexo, porque cada situação especificamente terá uma razão de ser. Mas no quadro geral, o desafio de fazer drenagem em Pelotas é que nós somos uma cidade plana, portanto não tem, pela sua condição topográfica, né, do terreno da cidade, um curso natural, muitas vezes, da drenagem, fazendo com que a gente tenha que estabelecer todo um sistema muito mais complexo para a drenagem da cidade. E conforme a cidade vai se ampliando, se espalhando, né, muitas vezes de forma desorganizada, a gente tem uma nova complexidade para resolver problemas pontuais de drenagem. Então, porque cresceu, por exemplo, um determinado loteamento que não existia, se estabeleceu numa região que acabava absorvendo aquele terreno, né, um banhado que acabava absorvendo as águas todas daquela região, se estabeleceu um loteamento, novas residências, aquela água que antes ficava ali vai procurar um outro curso. Se não tiver tido o cuidado de estabelecer um projeto de drenagem adequado, vai causar alagamentos para aquela região. Nos bairros e vilas acontece muito de o pessoal querer se livrar da valeta. A valeta ela é a microdrenagem, ela é justamente para receber as águas da chuva e conduzir até um canal maior que vai conduzir para um destino final, seja o canal São Gonçalo, seja uma lagoa, seja um terreno de banhado que vai absorver a água da chuva. E as pessoas, como acontece que nós temos muito esgoto lançado nessas valetas de forma inapropriada, e até o que a gente pode falar em seguida é sobre questão de parceria público-privada para esgotamento sanitário. Como tem muito esgoto sendo lançado nessas valetas, as pessoas que querem se livrar daquele cenário, do cheiro e tal, acabam tapando a valeta na frente da sua casa, acabam colocando canos que não tenham a dimensão correta.
e acaba gerando por todo o lixo que é jogado, vai interrompendo, vai bloqueando, né, o fluxo e o curso da água ali. Ele vai ter que estourar em algum lugar. Vai acabar alagando também. Assim como nós temos também zonas mais antigas da cidade, que são nessa topografia que é eminentemente plana, mas em algumas regiões que tem algumas baixadas, vamos dizer assim, como é o caso da Saldanha Marinho. Que era histórica, essa é o antigo curso do canal do Santa Bárbara, que depois foi retificado, né? Houve uma transposição nos anos 50, se não me engano, na cidade de Pelotas, e a água procura o seu curso natural, é por ali que ela percorria, né? E acabou que a obra que foi feita não contemplou a drenagem adequadamente daquela região, fazendo com que a água se deposite lá e tenha dificuldades de seguir seu curso. Mas eu tenho a satisfação de dizer que a gente tem problemas, claro, em Pelotas, mas que avançamos muito em locais que alagavam constantemente, em regiões do sítio Floresta, por exemplo, no final da Zona Norte, locais que nós tínhamos alagamentos mais constantes, que nós conseguimos resolver, porque encontramos condições de fazer novos canais que conduzem a água até outras regiões da cidade, livrando moradores de alagamentos, e que também em outras regiões centrais, como por exemplo a Avenida Bento Gonçalves, que a gente requalificou completamente agora. Parabéns pela Avenida Bento Gonçalves. E ainda não terminamos o trabalho todo, vem sinalização, vem um trabalho de requalificação dos canteiros, e a gente também ali investiu na drenagem, melhoria da drenagem, que já melhorou bastante também, né? Quando chove, a Bento Gonçalves em vários pontos alagava e não tem alagado em função de nós termos feito essa obra de drenagem que consegue absorver o volume d'água de grandes chuvas que acontecem na cidade. Agora é importante também dizer, tivemos no ano passado, né, especialmente nos meses de setembro e outubro, chuvas muito acima da média mensal esperada. Por exemplo, em setembro e outubro, onde a média mensal é de em torno de 100, 110 milímetros, chegou a chover em setembro, se não me engano, 270 milímetros, e em outubro foram mais de 300 milímetros, ou seja, 3 vezes mais do que o esperado para o mês inteiro. E é claro que isso causa transtornos, porque ficam os canais saturados, essa chuva constante, essa água, o solo está encharcado, os canais saturados, ela já não encontra mais o curso e acaba gerando problemas de alguns alagamentos que nós tivemos, como o cenário de alagamento que a gente teve no Laranjal, mas que foi até em relação atacado. ao caso do Laranjal, inclusive, vocês reduziram bastante o IPTU, né, dessas casas. Nós fizemos, né, nossa lei nova do IPTU previa justamente que pudéssemos fazer reduções ou até mesmo a isenção para áreas que tivessem sido atingidas por alagamentos em situação de emergência, e foi o que nós fizemos. Então, de acordo com o tamanho, né, da casa e consequentemente pelo valor do IPTU devido, reduções de 50%, 30% do IPTU devido por aquele morador, como forma de aliviar, na verdade, a sua conta, né, essas contas para pagar. Isso aí tem que ser dito, né? Pelas recuperações e investimentos que têm que ter sido feitos na casa. Dito, né? Abrimos mão de receita, né, nesse cenário de dificuldades para o município, que para todos os países que impõem ao município dificuldades financeiras também, porque a gente está tendo que pagar aqui contas que não são nossas, contas que são do governo do estado, contas que são da União, e temos tido equilíbrio financeiro. A Prefeitura de Pelotas, podem todos observar, tem honrado os seus compromissos. Pagamos o 13º no ano passado antecipadamente, né? A Prefeitura de Pelotas sempre pagava no dia 20, ano passado pagamos no dia 10 ou 13 de dezembro, antecipado do dia 20, sem precisarmos recorrer à antecipação de impostos, que também a Prefeitura sempre contava com a antecipação do IPTU no mês de dezembro para poder pagar 13º. Como nós temos as contas em dia, temos uma política fiscal, ou seja, de organização financeira da Prefeitura, que prioriza as nossas contas que são líquidas e certas, ou seja, eu sei que eu tenho que pagar salários e 13º do servidor. Então, mensalmente nós provisionamos, separamos o recurso que a gente já sabe que precisa lá, uma fração dos recursos que a gente sabe que vai precisar no final do ano, aplica financeiramente e com a renda dessa aplicação financeira garantimos que vá se pagar aquela conta, livrando de qualquer sufoco a Prefeitura no final do exercício. E por isso a gente tem uma saúde financeira adequada, né, em momentos que são muito turbulentos
Não só a gente passa por dois, né, que nem eu digo, no Brasil e no Estado. E no Estado, exatamente. Difícil, né? Então, por isso que eu estou dizendo, quando a gente faz uma redução do IPTU para quem foi vítima de uma situação de emergência, não é sem sacrifício para a Prefeitura, mas a gente só consegue fazer porque temos uma situação financeira estável na Prefeitura de Pelotas, muito diferente do que a maior parte dos municípios está enfrentando. Aí tu falaste também ali na Avenida, na Bento Gonçalves, que ainda faltam algumas melhorias, algumas sinalizações. E no programa passado, a gente teve aqui entre nós o Cláudio Oliveira, o diretor do Porto. Perfeito. E foi maravilhoso, assim, falando de como vai ser, do que está sendo feito, da instalação da empresa de celulose. E perguntei para ele em relação à contrapartida da prefeitura, né? Que é da sinalização ali do porto, que ele diz, da porta, para dentro é com eles. Sim. E aí de vocês darem a possibilidade, né, de sinalização. Como é que está isso assim? Nós estamos ajustando com a própria empresa em função do impacto que tem pela movimentação de cargas, e a empresa terá que se ajustar a isso, já demonstrou toda a sua boa vontade em ajustarmos em um termo de compromisso com a empresa, pavimentação de todo o acesso, ou seja, da Rua Conde de Porto Alegre, sinalização, a qualificação também como contrapartida deles do quadrado, né, que é uma área de lazer importante para a população. Então tem uma série de investimentos que virão aí por imposição, né, e exigência do governo municipal, da prefeitura, a empresa que vai operar que na verdade nós vamos fazer aqui no Porto de Pelotas receber todas as toras de madeira que vão ser levadas a Guaíba pela Lagoa dos Patos e não pela estrada, o que tem um duplo benefício. Além de gerar a movimentação de cargas no Porto de Pelotas, vai aliviar a estrada de dezenas e até centenas de caminhões bitrem, ou seja, aqueles que têm duas carrocerias que levariam essas toras de madeira, gerando insegurança e transtornos na estrada. De acidentes, que geralmente é muito envolvimento de caminhões. Sim, em função de ultrapassagens. Não acontece nada, né? Geralmente o carro de passeio que as pessoas morrem e a estrada... na verdade o que acontece é que um carro de passeio fica atrás do caminhão querendo ultrapassar, é difícil ultrapassar um caminhão bitrem muitas vezes, uma estrada tão movimentada. Alguns motoristas acabam usando ultrapassagens difíceis e aí acaba acontecendo algum tipo de acidente. Então, quando a gente consegue tirar esses caminhões da estrada, a gente está certamente ajudando na segurança também. Cerca de 800 empregos a movimentação diretos, disso, muito diretos e indiretos, em função das empresas que também vão acabar fornecendo e atuando junto a essa atividade no Porto de Pelotas. Eu vou aproveitar que no outro ele teve, eu digo, não, agora vamos entrevistar o prefeito e perguntar sobre isso, né? Que é um bem também para a cidade. Exatamente. Mutirão de limpeza também que vocês estão fazendo nessas áreas aí, Fragata, vem depois Guabiroba, Aquário Fragata. Manter a cidade limpa é um enorme desafio, né? Nós temos uma cidade que, como a gente falou, geograficamente é bastante espalhada, e temos infraestrutura nos bairros por longos anos sem investimento, por crescimento desordenado, uma situação em que a cidade tem mais de 400 quilômetros de vias urbanas sem pavimentação. Sem pavimentação, geralmente sem saneamento. Sem saneamento significa vegetação crescendo, né, essas valetas que a gente já conversou, sem calçada, sem meio-fio. Então, manter a limpeza da cidade acaba se tornando um desafio até em função da sua infraestrutura que se precarizou ao longo dos anos. Nós fazemos, através dos mutirões de limpeza, um esforço, né, de organização para deixar o bairro limpo e organizado e despertar nas próprias pessoas, esse é o efeito positivo do mutirão de limpeza, a vontade de fazer o bairro manter-se limpo, né? Porque tem uma frase que era utilizada então no governo do Bernardo na década de 80, que chamava que cidade limpa é aquela que ninguém suja. Ou seja, a cidade limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. A gente precisa muito dessa conscientização da população. A gente está sempre batendo. Quanto mais a população tiver consciência da limpeza, de cumprir com a sua parte, de limpar na frente da sua casa, manter a grama da frente do seu jardim adequada, parada,
Quanto mais a população fizer a sua parte, menos o município terá que investir nisso e todo o recurso que nós pudermos economizar aqui voltará para a população em outros serviços. Isso é fundamental, né? Se a gente tiver que ficar... sempre indo, limpando, no mesmo lugar. E não só isso, não só limpeza, também vandalismos, né? Pichações, depredação de patrimônio público. Todo o dinheiro que a gente pode economizar aqui voltará para a população em outros serviços, em benefícios, investimentos para a cidade que são importantes. Por isso que o mutirão de limpeza, ele é também uma forma de chamar a população à sua responsabilidade e a gente acredita que dá bastante certo. Em relação ao asfaltamento, já que tu pegar o ganchinho, a cidade toda... E uma coisa que a gente é engraçado, porque a gente conversa com muitas pessoas, e pelo Facebook, né, e conversando com outras pessoas, eles, geralmente, alguns veem o transtorno, né? Agora tá virando, aí vou entrar em tal rua, a rua tá interrompida. Mesmo com um parabéns para vocês, no Facebook vocês colocam diariamente, no site da prefeitura, qual a rua que vai ser interrompida, vai ser interditada, qual o horário. É uma forma de serviço muito legal, né? Aproveitar o que as redes sociais oferecem, nos proporcionam, né? de chegar junto à comunidade. E também temos um outro aplicativo que a gente tem, que é o Colab, né? Isso. Que é uma plataforma colaborativa que as pessoas podem colocar ali as suas demandas, mas também quem está cadastrado no Colab recebe alertas da prefeitura sobre bloqueios de ruas. Isso é muito legal. Como uma forma de as pessoas poderem já se precaver, né, sair um pouco mais cedo de casa ou evitar aquele trecho, né, procurar um caminho alternativo. E aí, como eu te digo, aí as pessoas veem aquilo ali e não veem, é aquela obra que a gente diz que não dá voto, geralmente, porque é um transtorno, mas depois vai ficar maravilhoso. Sim, é importante a gente ter essa consciência também. E mais do que isso, Fernanda, vou lhe dizer, eu aviso aos nossos telespectadores, nesse caso de transtorno, vai piorar um pouquinho mais ainda, porque vem muita obra pela frente. Inclusive, a gente quer saber, né? O volume de obras que a gente tem acontece em função de 3 frentes de trabalho que a gente desenvolve no nosso governo. Um deles é com recursos captados por financiamento, são mais de 100 milhões de reais que nós captamos com financiamento, que serão pagos pela prefeitura. Então é um recurso do município de Pelotas, mas que financiado através do Ministério das Cidades. E com esse recurso, nós estamos fazendo as grandes obras estruturantes. A requalificação da Bento Gonçalves, mas vem logo em seguida a requalificação de outras avenidas que eu já vou dizer para vocês aqui. Mas para a gente ter clareza, as 3 frentes. Grandes obras com financiamento. A operação Tapete Preto, que é aquela que nós fazemos de capeamento asfáltico com a nossa própria usina de asfalto, também adquirida pelo nosso governo e que já pavimentou a Doutora Amarante, já pavimentou na Vila Castilho, por exemplo, já pavimentou a Ferreira Viana, no trecho que liga a Barroso até a Avenida Bento Gonçalves. Também através da operação Tapete Preto fizemos a pavimentação da Tiradentes no trecho da Barroso até a rótula a rótula da Balsa, lá em direção a Tiradentes em direção à Balsa. E temos outras obras da Operação Tapete Preto que estão por acontecer. Agora ela está dedicada lá a fazer a requalificação do trecho antigo da Avenida Adolfo Fetter, entre as 2 entradas do Laranjal. E a outra frente é a Operação Asfalto Liso, que é uma operação que a gente faz de requalificação de vias que já eram pavimentadas em asfalto em Pelotas e que a gente também chama ela de uma operação anti-buracos, porque a cidade de Pelotas sempre se acostumou a ver vias que são asfaltadas e depois a prefeitura nunca dá a devida manutenção, nunca deu a devida manutenção e quando surge o buraco a prefeitura tapa o buraco, surge o buraco, tapa o buraco. Só que essa sequência vai virando uma colcha de retalhos cheio de buraco tapado e a via já perde, já se deforma e o buraco tapado acaba não ficando com a mesma qualidade, tem fissuras que permitem a entrada d'água, que gera um novo buraco ali. Então a operação Asfalto Liso, como anti-buracos que é, a gente faz, a gente tapa os buracos e depois faz uma camada de micro-revestimento asfáltico, que é uma camada que é selante para que não entre, através de eventuais fissuras, a água capaz de abrir novos buracos. Um bom exemplo de sucesso dessa operação está na Rua Félix da Cunha, na Tiradentes, na República do Líbano, na Santa Clara, lá na Santa Terezinha, que algumas das vias que receberam a Operação Asfalto Liso e que depois que receberam essa requalificação, com todas as chuvas que vieram, não tiveram a quantidade de buracos que sempre abriam nessas ruas,
abrindo novamente, porque de fato a prefeitura tapava, mas o buraco tapado não ficava com a qualidade do asfalto original, então ficava sempre aquele buraco voltando ali. Com a operação Asfalto Liso a gente eliminou isso e melhorou bastante, além de revitalizar essas ruas, porque com o asfalto liso veio também sinalização, né, ciclovia, a ciclofaixa na Félix da Cunha, a gente requalificou essas ruas da nossa cidade. Então tem muita obra de pavimentação acontecendo na cidade. Se tu quiseres eu posso abrir aqui mais alguma das principais obras estruturantes. E depois tu pode falar pra gente que a gente está aqui para ouvir. Então a gente vai para o intervalinho e depois dos comerciais a gente continua falando com o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Sexto Festival Internacional Sesc de Música, de 18 a 29 de janeiro em Pelotas. Recitais e concertos pela cidade. Acesse sescfrs.com.br/festival. Apoio Prefeitura de Pelotas. Realização Sesc. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Caçulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Caçulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, com o programa Entre Nós, que está entrevistando o prefeito Eduardo Leite. Eduardo, no primeiro bloco, a gente deu uma geral, assim, e aí até tu perguntasse se tu queria que elencasse, né, essas outras obras, fica em vontade, está em casa. Então, nesses 100 milhões de reais captados, na verdade são mais de 100 milhões, são 110 milhões de reais captados em financiamento, em edital que a Prefeitura participou do Ministério das Cidades, nós temos numa das frentes obras de vias estruturantes, que foi a requalificação da Bento Gonçalves, que está sendo, né, a requalificação da Bento Gonçalves, também da Cis Brasil, que está sendo feita essa obra entre a Fernando Osório e a Avenida Zeferino Costa, de acesso ao aeroporto. A própria Avenida Zeferino Costa também está sendo qualificada, nesse momento feita a obra de drenagem, a base, em seguida começa a pavimentação, daquele trecho do Jockey Club até chegar lá ao aeroporto, que não era pavimentado, que será pavimentado a partir de agora. A Augusto Simões Lopes é aquela avenida também que aliás, uma rua de acesso ao aeroporto pela diagonal ali, que chega na Zeferino Costa também, para quem vem pela Avenida Fernando Osório e vai em direção ao aeroporto. Aquela vai ser requalificada também. A gente só não começou a obra ali ainda, porque justamente a Zeferino Costa está bloqueada em função de obras e a Cis Brasil também está bloqueada em função das obras. Então, se a gente bloqueasse em função das obras ali também, nós teríamos dificultaríamos ainda mais o acesso ao aeroporto e também de quem chega pelo aeroporto. A João Jacobaini, que é uma via importante, porque vários condomínios se estabeleceram na região ali da antiga Vila Silveira, em direção a Francisco Carúcio. Então, a ligação entre a 25 de julho e a Francisco Carúcio, essa obra também está acontecendo, uma obra bastante importante para a gente distensionar, com todas essas obras que eu estou falando, a pressão sobre a rotatória da Avenida Fernando Osório com a Salgado Filho.
que nos horários de pico fica muito pressionado. Né? Impressionante. Nós, inclusive, contratamos já um projeto para um viaduto naquela rotatória. Ainda não temos o recurso, é importante dizer isso. Mas com o projeto elaborado, a gente vai buscar financiamento para construir esse viaduto. Já está precisando. Seguramente, a frota de veículos dobrou, né, nos últimos 10, 12 anos e a cidade precisa acompanhar esse volume de veículos que se estabeleceu nas ruas da cidade. Mas enquanto o viaduto não vem, nós com essas obras vamos conseguir tirar a pressão dessa rotatória, porque vamos ter 2 vias alternativas pavimentadas, como a Zeferino Costa e a João Jacobaini, em ambas as direções da Fernando Osório, que vão ser alternativa de fluxo viário para quem está naquela região. A própria 25 de julho, agora na próxima semana, eu estou assinando o contrato para a pavimentação da 25 de julho até a BR do contorno rodoviário de Pelotas. No mesmo contrato nós vamos ter aí Delfonso Simões Lopes, na Sanga Funda, que vai ser pavimentada, e também a Leopoldo Brode, também na zona norte da cidade, da Avenida Fernando Osório, em direção à BR também do contorno rodoviário de Pelotas. Isso tudo está num dos contratos de financiamento. Além disso, nós temos em outro contrato de financiamento de verbas de recursos para a mobilidade urbana, e nós estamos com a licitação na rua. Aliás, o primeiro lote de ruas já tem uma licitação, já tem uma empresa vencedora da licitação, que vai ser corredores de ônibus na Osório e na Deodoro, em toda a extensão dessas duas importantes vias. E a Gomes Carneiro também está nesse mesmo lote de obras. E não é só o corredor de ônibus em concreto. É fazer o corredor de ônibus em concreto, requalificar toda a pavimentação asfáltica, alargamento das calçadas, novos abrigos de ônibus, Não, e ali também porque nós temos, por exemplo, na Avenida, na General Osório, trechos em que a calçada é alargada e trechos em que a calçada é mais estreita e que precisa de alargamento e precisa novos abrigos de ônibus. Vamos requalificar a via toda, corredor de ônibus em concreto, pavimentação asfáltica nova, alargamento das calçadas, substituição e colocação de novos abrigos de ônibus. E já tem bastante também os novos. Exatamente, mas nessas aí vão ser abrigos especiais, ainda melhores e mais qualificados, porque é a zona que mais fluxo, tem maior fluxo de pessoas, né, de usuários do transporte coletivo. E substituição da iluminação pública toda dessas ruas, que vai ser substituída por iluminação LED, uma iluminação muito mais eficiente, moderna, né, e que ilumina melhor. Esse contrato já vai ser assinado também nos próximos dias com a empresa que ganhou a licitação. E, além disso, estamos com a licitação na rua para a requalificação de toda a Duque de Caxias, toda a Domingos de Almeida, inclusive com a duplicação dos trechos finais dessas vias, a Duque de Caxias em direção também lá, a BR em direção ao Capão do Leão, lá para frente do CTG Tomás Luiz Osório, todo aquele trecho que afunila e fica em pista única e vai ser duplicado. A Domingos de Almeida no trecho final, em frente ao obelisco, né, até a rótula das Traíras, também sendo duplicada e requalificada em toda a sua extensão, com instalação de ciclovia, qualificação da ciclovia da Domingos de Almeida, também a duplicação da Juscelino Kubitschek, da Avenida Bento Gonçalves até a Rua Xavier Ferreira. Então vai ser duplicado aquele trecho da Avenida Juscelino Kubitschek em direção ao centro, estabelecendo a Juscelino, consolidando a sua posição como uma perimetral, vamos dizer assim, né, que traz da zona norte da cidade até o centro, circundando o centro para que a pessoa possa ter uma alternativa também de deslocamento que melhore o fluxo no trânsito da cidade. E, além disso, temos outras obras também que os projetos estão ficando prontos, que nós vamos licitar logo em seguida, como pavimentação de ruas por onde anda o transporte coletivo, na Balsa, na Paulo Guilain e na Rua do Engenho, na Estrada do Engenho, onde passa o transporte coletivo, na região da Balsa. A Rua 3 e a 29, que ligam o Jardim Europa, ao Bom Jesus, ao Dunas, né, ao bairro Dunas, loteamento Dunas, entre outras vias, como o acesso da cidade para quem vem de Rio Grande, a Saturnino de Brito, a Viscondessa da Graça, ruas que são importantes porque são a entrada da cidade. Cada vez mais Pelotas e Rio Grande integradas, a gente precisa ter nosso acesso, né, e saída da cidade qualificados ali também. São obras que estão contempladas com esses recursos de financiamentos conquistados pelo município, além de requalificação de antipó asfáltico nos bairros que também estão programados para o primeiro semestre desse ano ainda. Já cabeça, hein? É bastante coisa, né? E acho que é importante também usar aqui o espaço que tu me proporcionas, Fernanda, para deixar claro que não são coisas que agora estão acontecendo.
O governo se instala no dia 1º de janeiro, no meu caso lá em 2013, e o primeiro ano é especialmente dedicado a organizar as finanças, estruturar as equipes, honrar com compromissos que não fomos nós que assumimos, mas que são do município. Então, tu tens que ajustar essa política fiscal da prefeitura, começar a captar os recursos. Então, esses contratos de financiamento dessas obras, a gente conseguiu ser contemplados, o anúncio que nós tínhamos contemplados desses recursos foi em 2013, março de 2013. O contrato do repasse dos recursos foi apenas em 2014 que a gente conseguiu fazer, ou seja, assegurando os recursos para o município. Daí vem os projetos, uma longa análise burocrática pela Caixa Econômica Federal, ajustes com o Ministério, até que nós conseguíssemos então lançar as licitações. E é importante dizer que em todos esses projetos vai uma contrapartida muito forte do município em recursos financeiros, que nós só viabilizamos porque temos política fiscal, ou seja, de comprometimento das nossas despesas de forma responsável, e também porque tivemos a coragem de promover, por exemplo, a revisão da planta de valores do IPTU, algo que por uma parcela da população foi mal compreendido, criticado, mas sem dúvida nenhuma fundamental para que a gente pudesse estar dando esse retorno à população. Só para ter uma ideia, a duplicação da Salgado Filho, uma obra que já está acontecendo, quem passar por lá vai ver toda a instalação das redes de drenagem, tubulações sendo instaladas, para logo em seguida a gente começar a trabalhar nas bases para a pavimentação. A duplicação da Salgado Filho tem de aporte de recursos financiados 4,5 milhões de reais. A obra custa 9,5 milhões. Então a prefeitura está colocando com recursos do IPTU, com recursos da prefeitura, 5 milhões de reais só na obra da Salgado Filho. E somando todas as obras que nós estamos realizando, só de pavimentação, nós vamos a mais de 15 milhões de reais investidos pela prefeitura nessas obras. Então, se nós não tivéssemos a saúde financeira, né, do município, não cuidássemos das contas com o carinho, o zelo, a responsabilidade que a gente tem, e não tivéssemos tido a coragem de enfrentar temas espinhosos como o IPTU, coragem, né? Nós não estávamos certamente vivendo esse momento de tantas obras na nossa cidade que estão acontecendo graças ao esforço do governo e à colaboração da população. E falando em coragem, eu estou pegando hoje todos os teus ganchos, né? Em relação ao carnaval, que foi o que eu entrei assim depois ali falando, a virada do ano, sem os fogos de artifício ali no Laranjal, que também já foi uma redução de custos, e o carnaval que também não vai ter verba da prefeitura. Tem que ter coragem. Então, Fernanda, tem que ter em primeiro lugar, antes da coragem, responsabilidade. Claro, tem que ter o senso onde, né? correto. Por que fazer? Exatamente, o senso correto da urgência do que é prioridade para a população. Desde o ano passado, o Brasil passa por uma crise muito forte. O país não está honrando com seus compromissos com estados e com municípios. O estado do Rio Grande do Sul passa por uma grave crise financeira, também está devendo muito das suas obrigações aos municípios, e isso tem sido amplamente divulgado, fazendo com que a gente tenha que cumprir, além da nossa parte, fazer a parte deles. Não está certo que seja assim, mas é o que tem acontecido. A gente paga transporte escolar sem ser ressarcido pelo governo do estado, a gente adianta pagamentos em obras federais que o governo federal deveria estar pagando, nos transferindo recurso, e que não está, atrasa muito as parcelas. E a gente sabe, pelo que tem acontecido em outras cidades, que quando a gente colocar as nossas unidades de pronto atendimento, as primeiras unidades de pronto atendimento na saúde em Pelotas a funcionar, não virá o aporte financeiro do governo federal e do governo do estado, nem imediatamente e nem suficientemente para que a gente possa garantir a sua operação, o funcionamento para atender a nossa população. Ora, eu sou o prefeito da cidade e sei que o cenário é de crise, sei que é de grandes dificuldades, e olhando para o futuro, para o ano todo de 2016, temos, por todos os números que são apresentados, por todos os prognósticos, a convicção de que será um ano muito difícil do ponto de vista financeiro, por duas razões primordiais. Pela recessão econômica, ano passado foram quase 4% de recessão, para esse ano já se projetam 3% de recessão econômica, ou seja, o Brasil está produzindo menos
do que produzia, né? Sua economia está encolhendo. É a primeira vez que isso acontece, 2 anos seguidos de recessão, desde 1930. Então, há 85 anos o Brasil não passava por uma situação econômica tão grave como a que está vivendo. E que é agravada essa situação econômica por uma inflação em alta. Que é abafada, né? Esse aumento dos preços, ele atinge o município, atinge a prefeitura. E o que acontece? Nós temos contratos sendo reajustados, inclusive nas obras. O aporte financeiro da prefeitura é maior nessas obras que eu já falei sobre contrapartidas de parcela de responsabilidade do município, em função, inclusive, dessa inflação. Ou seja, os derivados do petróleo, o asfalto, itens de material de construção, o preço aumentou, o financiamento não aumentou, o que nos repassam, então a gente tem que colocar toda a diferença com recursos da prefeitura. Só que os recursos da prefeitura estão encolhendo porque nós estamos arrecadando menos, a economia está gerando menos impostos, isso está encolhendo a minha capacidade de arrecadação. E, ao mesmo tempo, como é o ano que nós estamos tendo a colheita do nosso trabalho de 3 anos de governo, ou seja, com pavimentação, com as UPAs sendo construída, com as unidades básicas de saúde sendo também construídas, reformadas, ampliadas, mas em todas essas obras tem participação da prefeitura. Nada vem de outros governos sem exigir participação da prefeitura. E cada vez mais a participação da prefeitura é maior. Não, e o absurdo ainda é que a gente manda para eles um monte de dinheiro e recebe quase nada. Exatamente. Então, não existe programa de transferência de recursos de outros governos para nós que não sejam subdimensionados ou subfinanciados. Para todo recurso que nos passam, para dar um exemplo. Sim. Construção de unidades básicas de saúde. Nós conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, recursos para construir 3 unidades básicas de saúde novas. Estamos construindo já essas unidades lá na Vila Nova, lá na Colônia Correntes e aqui na Sangafunda. Só que o recurso que o governo federal nos repassa via Ministério da Saúde corresponde a metade do recurso necessário para construir. Então são R$400 mil e as obras custam mais de R$800 mil. A prefeitura tem que colocar em cada uma mais de R$400 mil. Somam as 3 unidades, são R$1.200.000 de recursos do município para a construção dessas unidades básicas de saúde. Só para dar esse exemplo. Então soma tudo, as obras que nós estamos realizando, as obras na saúde e o custeio das UPAs, das unidades de pronto atendimento que nós vamos abrir neste ano, num cenário econômico tão complexo, tão complicado, muitas entregas do nosso governo e com um cenário difícil, a responsabilidade do prefeito não poderia ser outra senão a de realocar recursos de todos os lugares para aquilo que é prioridade para a população. Não foi só o Carnaval que sofreu com isso. Muitas atividades que estavam programadas em outras esferas de governo, que eram importantes para a cidade, mas que não eram as prioridades de saúde, infraestrutura e de educação, vida, né? Exatamente, nós tivemos que adiar, nós tivemos que suspender, nós tivemos que reduzir, né? Investimentos do gabinete do prefeito, investimentos na cultura, investimentos de infraestrutura também da cidade. Nós tivemos que repensar, reorganizar para colocar todo o nosso foco naquilo que é prioridade. Nós vamos abrir as unidades de pronto atendimento este ano, elas vão atender mensalmente 15 mil pessoas, vão ser 15 mil atendimentos mensais, são 300 na unidade de pronto atendimento, mais de 350 pessoas na unidade de pronto atendimento da Avenida Bento Gonçalves, outras 150 pessoas na UPA da Ferreira Viana, 500 atendimentos diários. Nossa. No mês nós vamos ter, portanto, aí 15 mil atendimentos, 24 horas funcionando, vai ser uma revolução na saúde em Pelotas. Nós não podemos abrir mão dessas unidades funcionando, abertas à população, funcionando, e para isso todo o esforço, todo o foco é com recursos na saúde. Nada contra o Carnaval, eu gosto do Carnaval, mas o Carnaval é uma manifestação popular. Carnaval a gente faz em casa, com os amigos, vai pra rua. E tu gosta, toca os instrumentos, canta, tudo melhor. Se tem uma coisa que não podem dizer de mim, é aquela frase, quem não gosta de samba, na verdade. Porque todo mundo sabe que o prefeito gosta de samba. Claro. Mas antes de gostar de samba, eu gosto de serviço público prestado. Eu gosto de uma prefeitura que funcione e que entregue o serviço à população. Eu quero ver as pessoas sendo atendidas. Eu quero ver acontecer essa mudança que as UPAs serão na nossa cidade. Nós já melhoramos muito a saúde em Pelotas, ela tem avançado bastante. Nós temos mais atendimentos nas unidades básicas de saúde, temos mais médicos, estamos conseguindo caminhar para zerar a
longa fila que existia para cirurgias de catarata na cidade de Pelotas. Então nós vamos conseguir zerar essa longa fila de espera que há anos se estabeleceu na nossa cidade e vamos zerar nesse ano. Nós reduzimos mortalidade infantil, nós ampliamos estratégia de saúde da família, tudo isso melhorou muito a saúde de Pelotas. Mas a grande revolução vem aí com as unidades de pronto atendimento e nós vamos garantir elas abertas à população. E por isso, num ano de dificuldade, todo o foco é com recursos na saúde. Vamos para o intervalinho? Vamos lá. A gente vai então para o último intervalo do Entre Nós e volta em seguidinha que a gente vai estar aqui te esperando. Sexto Festival Internacional Sesc de Música, de 18 a 29 de janeiro em Pelotas. Recitais e concertos pela cidade. Acesse sescfrs.com.br/festival. Apoio Prefeitura de Pelotas. Realização Sesc. Verão chegando e a temperatura cada vez mais elevada pede roupas leves e coloridas como vestidos, blusas, bermudas, camisetas, camisa polo e social de mangas curtas e regatas, jeans de marcas famosas como a Pierre Cardin, confecção social em tamanho grande e extra grande e, é claro, peças lindas para curtir uma praia ou piscina. Isso mesmo, a Casa Blumenau tem produtos variados e de qualidade que você nem imagina e os preços são imbatíveis. Referência na comercialização de tapetes para qualquer ambiente, sala de estar, quartos, entrada de residências, conjunto para banheiros, trilhos, além de roupas de cama das melhores marcas e confeccionadas com diferentes materiais. A Casa Blumenau também se destaca em Pelotas e na região pelos tecidos, para todos os gostos e com lindas estampas. Na Casa Blumenau você encontra qualidade, bons preços e atendimento personalizado. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias e que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. It's disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós, que está entrevistando o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Então aí a gente falou das UPAs, né? E também está sendo reformada, reestruturada a maior escola infantil de Pelotas, é isso? Na verdade, nós adquirimos o prédio da antiga escola Nossa Senhora da Luz
que pertencia à Mitra, e nesta escola nós vamos implantar o que será a maior escola de educação infantil do nosso município, que vai ter 700 vagas para a educação infantil. Aliás, esse é um dos grandes avanços que o nosso governo estará proporcionando à cidade de Pelotas. Das cerca de pouco mais de 3.000 vagas que hoje são oferecidas na educação infantil, este ano nós vamos oferecer 2.000 novas vagas na educação infantil, ou seja, uma ampliação, né, muito expressiva de oferta de vagas para as mães que precisam colocar seus filhos, essas crianças, na escola e que não encontravam vagas na nossa rede. Nós tivemos que estruturar, a partir do início do nosso mandato, todo um plano de recuperação das nossas escolas existentes no município, das 27 escolas de educação infantil existentes no município. 2 nós conseguimos entregar já as obras e as outras 25 estão recebendo obras de reforma e ampliação. Em alguns casos delas nós temos até praticamente colocar a escola abaixo e fazer uma nova, porque a estrutura era muito precária. São estruturas que foram construídas, a maior parte delas nos anos 80, alguns eram chalés de madeira, outras estruturas que foram sendo feitas, vamos dizer, ampliações. Puxadinhos. Puxadinhos, exatamente. E não atendiam ao que é o propósito de uma escola de educação infantil, porque foram construídas no conceito de creche. E a creche, ainda na década de 80, era entendida como vamos falar a verdade, um depósito de crianças, um lugar onde pudesse deixar a criança enquanto a mãe trabalha, ou seja, só para ser cuidada por alguém. E depois, com a nova lei de diretrizes e bases, se muda esse conceito para uma escola de educação infantil, e aí tem as salas individualizadas, professores, auxiliares de educação infantil. Se muda esse conceito, mas a estrutura continuou lá na década de 80. Foi sendo improvisada alguma coisa para atender a esse propósito da escola de educação infantil. Mas não estava isso sendo bem feito. Então, logo no início do governo, nós assumimos o compromisso de reformar, ampliar todas essas escolas, um investimento de mais de 20 milhões de reais, recursos do município aplicados na educação para essas reformas e ampliações. Não são reforminhas pequenas, para ter uma ideia, cada uma delas gira em torno de 800 mil a 1 milhão e 200 mil reais. Por isso, nós vamos conseguir aumentar expressivamente o número de vagas oferecidas nas escolas existentes. Mas como entendemos que seria insuficiente apenas estas reformas, nós partimos por uma medida mais ousada, que foi essa aquisição do prédio da antiga Escola Nossa Senhora da Luz, que vai oferecer, a partir do início do ano letivo, já está em reforma, as obras estão acontecendo dentro do prédio para requalificação, porque é um prédio que já existia como escola, mas que está sendo requalificado para poder agora virar uma escola de educação infantil, também modernizado, e esse investimento será apresentado à população dentro dos próximos 2 meses, assim que começar o ano letivo, oferecendo novas 700 vagas só nessa escola para educação infantil, crianças de 0 a 5 anos. Parabéns. E aí, olhando para trás, no teu último ano de mandato, conseguisses fazer o que tu querias? Essa é uma pergunta... o que tu previas? Olha, Fernanda, a gente concorre a prefeito porque quer oferecer à nossa cidade, todos, eu acredito que qualquer candidato, né, irá concorrer com o propósito de poder fazer o máximo possível. A gente não fez tudo, mas fez muito, e isso não dá para negar, né? Onde você anda na cidade, se vê alguma obra, uma intervenção do governo municipal, seja na reforma e ampliação da escola de educação infantil, na reforma do posto de saúde, na construção do posto de saúde novo, na unidade de pronto atendimento, nos abrigos de ônibus. Olha, há muito tempo não se via investimento expressivo em abrigos de ônibus na cidade de Pelotas com recursos da prefeitura. Nós colocamos mais de 200 novos abrigos, investimento que foi a mais de R$1 milhão com recursos da prefeitura, superou R$1 milhão em abrigos de ônibus, uniforme escolar, foi concedido gratuitamente, investimento do nosso governo, não existia programa municipal de uniforme escolar, nós criamos um programa e mais de 17 mil crianças receberam neste ano que passou e mais de 20 mil crianças vão receber neste último ano de mandato uniformes escolares gratuitamente concedidos pela prefeitura. Reduzimos a mortalidade infantil, como a gente falou, ampliou o programa de agentes comunitários de saúde, estamos pavimentando e qualificando as vias da cidade. Gostaria de cursos profissionalizantes, de capacitar, enfim, a gente vai, né, puxando pela memória e vai lembrando de uma série de ações. Estamos ampliando o abastecimento d'água, queremos aí avançar no tratamento do esgoto também, na coleta e tratamento do esgoto.
É claro que a gente sempre quer fazer mais, a gente sempre deseja fazer mais. Eu acho que é importante comparar um governo com a realidade do seu momento histórico. Olhar para o contexto em que nós estamos governando no estado do Rio Grande do Sul, com outros municípios da nossa região, com outros municípios do Brasil, e saber que, num ano de grande crise, a Prefeitura de Pelotas tem a responsabilidade que dá serenidade, que dá tranquilidade à cidade, né? Tem rumo, tem um caminho claro. A gente não pode ousar percorrer atalhos, né? O atalho a gente sabe no que vai dar, o atalho vai conduzir para o que acontece no Brasil de hoje. O Brasil de hoje, com essa crise tão forte que se abate sobre o nosso país, o mundo todo está crescendo. Os países da América Latina estão em crescimento. O Brasil é o único aí, um dos poucos, que tem uma recessão tão forte da sua economia. Isso é porque quiseram atalhar desenvolvimento, e não existe atalho para o desenvolvimento. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que fazer projeto, tem que ter responsabilidade na aplicação do recurso público, porque isso é o que gera desenvolvimento sustentável, que se sustenta para os anos seguintes. Nós temos essa política econômica e fiscal do município adequada, que sustenta os nossos projetos e as nossas obras, garantindo futuro para a nossa cidade. Eu me sinto realizado como prefeito, porque a gente conseguiu promover, está conseguindo promover grandes investimentos, e principalmente porque o que se projeta para o futuro da cidade é de sustentação desse ritmo de investimentos, porque nós temos uma saúde financeira adequada. Gostaria de fazer mais. Quem não gostaria? Tenho certeza que, do ponto de vista de desejo pessoal, qualquer um que seja o prefeito de Pelotas terá a vontade de poder entregar uma cidade que tenha todas as ruas pavimentadas, né? Nós não vamos conseguir, mas nós estamos pavimentando muito. E essa vontade faz com que tu tenhas a pretensão, queiras uma reeleição? É um ano eleitoral, essa discussão começa a aparecer cada vez mais fortemente. Eu não me sinto à vontade para antecipar essa questão, em função de que a cidade poderá ser punida com isso, tanto por uma decisão quanto por outra, né? Se o prefeito diz que é candidato à reeleição, as forças políticas começam a trabalhar para minar o candidato. Se o prefeito diz que não é candidato à reeleição, as mesmas forças políticas conduzem ou lançam outro e tentam destabilizar o que poderia ser o sucessor do prefeito. Então é um debate que não pode o prefeito, com a sua responsabilidade, antecipar, porque isso puniria a cidade, nem propriamente beneficiando o prefeito também, e muito menos beneficiaria a cidade. É claro que a reeleição é uma possibilidade, ela está sendo analisada, vai ser decidida no momento apropriado. Tem uma série de partidos que apoiam o nosso projeto na prefeitura. A minha maior preocupação é em garantir que haja continuidade de um projeto político que atende à nossa cidade, que está mostrando os seus resultados e que eu posso dizer com muita convicção, tem muitos mais resultados a apresentar para a nossa cidade. O que nós estamos vendo agora, que já é muito, é pouco ainda diante do que vai acontecer dentro desse ano e do que pode acontecer para frente pela cidade. Eu quero ter a garantia e quero buscar garantir para a cidade, como homem público, que a nossa cidade veja acontecer, sair do papel tudo aquilo que a gente projetou, que já está saindo agora e que continue saindo cada vez mais do papel e que não seja engavetado, que não seja esquecido, que não seja deixado para trás. Esse trabalho sim eu posso antecipar que eu vou buscar nas eleições, ou seja, garantir a continuidade do projeto em benefício dessa cidade que merece tanto, que tem um povo que, com todas as dificuldades que se apresentaram ao longo de décadas, persiste, é batalhador, trabalhador, busca com criatividade superar as suas dificuldades, e Pelotas tem um belo futuro pela frente que eu quero ajudar a construir. Construo hoje como prefeito e vou, como cidadão, sempre que for chamado, oferecer a minha contribuição para que a cidade continue crescendo. Queria te agradecer muito a presença mais uma vez aqui no nosso programa, e tu sabe que a porta aqui está sempre aberta. Agradeço, e mais uma vez agradeço a quem nos acompanhou também aqui no programa, que teve a paciência aqui, né, de ouvir tantas questões em relação ao município. É muito bom, porque as pessoas sempre perguntam, não sei às vezes o que está acontecendo. Várias pessoas me disseram, porque esse programa ele é postado no YouTube, né? Várias pessoas dizem, eu assisti no YouTube, hoje mesmo, antes de vir para cá, que a gente vai no cabeleireiro, né, para se arrumar, elas me diziam, eu assisti, inclusive vou assistir hoje a entrevista com o prefeito, porque várias coisas que eu não sabia estão sendo feitas. Então, acredito que para nós, assim, um privilégio. Muito obrigado.
ter estado com a gente aqui. E a gente agradece, né, o pessoal que ficou ali do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é na quinta-feira que vem. Até lá!